That's a hard question. Essa série, Vídeo Brasil Coleção de Autores, ela nasceu na perspectiva de produzir uma série de documentários sobre artistas. A primeira pergunta que a pessoa faz é por que esse é o papel? O que quer dizer? O que significa? Você tem que ser curioso para ver esses filmes. If you travel a lot, in a way, all cities become similar. A gente está pegando pessoas interessantes. Yes, what do you want? Yeah, what do you want? What's going on? What is it that you want? Pessoas que têm ideias incríveis, que estão tentando falar sobre o mundo de uma maneira original. Eu era uma criança meio levada, meio difícil, fugia, fazia um monte de coisa que não podia. E a maneira como eles me acalmavam era me dando material de artes plásticas. Outra característica do bom documentário atual é sempre sobre encontros. É legal uma coleção baseada nessa ideia, do encontro de um autor e outro autor, de ambos lados da câmera. Não basta eu mostrar obras do artista sem você conhecer o contexto em que esse artista opera. Mergulhar no universo desse artista e trazer para o público quais são as camadas por trás da obra do artista. A gente sempre pensou o documentário como uma ponte, como uma via de diálogo, de porta de entrada para o universo do artista que a gente estivesse trabalhando. I died in a Mediterranean island, in a white old house. I had around me my children, my wife, and all my niece. And it has been a beautiful sunny day. Apresentar em que contexto, com que ideias, situar essa obra dentro da história e dar os subsídios mínimos para o espectador decidir que lugar essa obra ocupa na vida dele. O Kentridge foi a fonte de inspiração clara para essa série Vídeo Brasil Coleção de Autores. If you ask my mother, she says, I started drawing seriously at the age of 3. If you ask me, I'd say, well, I ended up drawing while waiting to decide what I was going to do when I became an adult. O Kentridge fala uma frase muito boa. Ele fala assim que ele tentou várias coisas na vida, várias profissões, e no final ele acabou sendo I was reduced to being an artist. Ele foi reduzido a ser artista. Quando eu bati na porta e ele abriu e ele olhou para ver se tinha equipe e não tinha ninguém, só tinha eu, ele falou, entra. Ele se compadeceu da imagem desse sujeito sozinho lá e aí ele resolveu ajudar. Ele me adotou lá, eu fiquei, todos os dias eu ia com ele para todos os lugares. It's exactly 9 here on SAFM 104-107. Time for news read by Rehanna Rasool. À medida que eu fui conhecendo o Kentridge, eu vi o quanto o aspecto político está inserido na obra dele constantemente. O fato dele se colocar como um sujeito na própria obra, para mim sempre me pareceu que ele estava falando de si. No fundo, depois, com o tempo, eu fui vendo que era parte integrante da sociedade sul-africana. E ele luta para que não sejam só political issues, como ele fala. Eu queria fazer muita coisa em Super 8 porque eu achava que esteticamente ia ficar atraente pro filme. Dialogava com o carvão, que era uma coisa que eu queria. Color had so many problems for me associated with how one used it, that it stopped the question of what was one using it for. The fact that with charcoal drawing it's black and white, it's much closer to writing than to painting. Se eu conseguir chegar lá
na intimidade desse cara e ele falar alguma coisa que conduziu ele a fazer essa obra, eu já estou feliz. What is it that makes one spend 40 years of one's life making drawings or cutouts or objects for other people to see, for myself and other people to see, to leave some concrete trace in the world? There must be some psychologically nuts in one way or another to insist on that. Eu sou historiadora, então para mim é fácil mergulhar no mundo da ausência, do protagonista não estar. Para mim isso é muito interessante. A gente quis fazer uma coisa que começasse como uma sessão espírita, né? Porque começa aquela cadeira vazia. Well, my name is Rafael França. I'm much more concerned with an experimental kind of art. Na fala contemporânea, quando a gente quis resgatar o Rafael hoje, a gente buscou o irmão dele, o Hugo França. Ele devia ter por volta de uns 9, 10 anos, quando ele começou a falar para o meu pai e para minha mãe que queria estudar pintura. A ausência do Rafael, a gente tentou suprir com a presença de pessoas próximas a ele. É que o meu relacionamento com França sempre foi muito mais diurno, porque a gente se encontrava na parte da manhã, na universidade e tal. A coisa da serialidade foi sempre importante. Eu acho que por isso que desemboca no vídeo, né? Ele tem sempre a questão do tempo esteve presente, da transformação. Foi sempre muito revelador, porque as pessoas começam a lembrar e conversam e falam dele, e você vai vendo outras camadas do artista pelo olhar do outro. Eu conheci o Rafael França na época em que ele viveu no Brasil. Ele era uma das raras pessoas naquela época que se interessava por videoarte, escrevia sobre videoarte. A coisa do vídeo experimental ou da videoarte está justamente ligada à experimentação artística, né? Eu achava que os documentários tinham que ter uma cara que tinha os livros de arte. A proposta era que a edição tivesse uma janela diferente, parecida com uma janela anamórfica, né, de CinemaScope. Since I moved to São Paulo, I got start to worry more about technology applied to art. Então dava para reenquadrar tudo, jogar para cá, jogar para lá, inventar áreas, espaços. We would choose some specific points with stoplights, and we would have these cellophane papers. O material era o oráculo, todas as respostas estavam no material. A parte do trabalho de Xerox, fazer em preto e branco e bem contrastado. A parte do 3x3, tinha a parede vermelha, o plástico era vermelho. A parte de vídeo. Eu acho que a importância principal do trabalho do França foi apresentar alternativas para ficção em vídeo. Era meio azulada, um pouco fria, luz fria de vídeo. Toda a tipografia que a gente usou vinha dos materiais do Rafael. Do meu ponto de vista, um artista muito decidido em experimentar, ele era curioso e ele queria entender as novas técnicas, mas ao mesmo tempo refletir sobre o momento que ele vivia. Videoarte deve ser assistido como televisão, na sua sala de estar, com a luz acesa, com as pessoas conversando. Se alguém quer saber o que se fazia em arte nos anos 80, eu acho que o Rafael é uma ótima porta de acesso para ver, porque ele trabalhou lá com Xerox, com intervenção urbana e com vídeo, de uma forma muito identificada com o seu tempo. O que é que eu achava que era arte para mim? Era aquela presepada que eu fazia com uma criança. Meu filho, você fez arte? Fiz, mãe. Eu quebrei a rapadura do vovô aqui. Então a arte que eu sabia era essa. Lá na terra dos meus pais, até no Jabitacá, conheci muitos severinos daquelas bandas de lá. O trabalho do Maurício Dias e do Walter é uma dupla de artistas que trabalham sempre numa situação de risco. Talvez um dos filmes que tem uma repercussão toda a série maior até hoje, porque ele ajuda perfeitamente, claramente, as pessoas compreenderem a produção desses dois artistas. Cada projeto que a gente faz projeta a gente dentro de um contexto específico. Tinha uma feira de camelô aqui em São Paulo.
O Maurício Dias e o Walter Hidweg estavam fazendo o trabalho lá. O primeiro contato com eles foi na feira. O que me interessa é essa fragilidade de um organismo como essa praça que está tão vivo, que tem tanta habilidade a ser destruído e construído, nascer e morrer. Foi muito legal, porque a gente saiu de um documentário com um artista já falecido para um documentário com 2 artistas vivos e trabalhando, e no trabalho. O nosso ateliê é a rua, as ideias saem quando a gente está num lugar que a gente acha uma situação interessante, a gente começa a debater que aspectos podem ser interessantes para serem abordados nesse trabalho, nessa situação. Way deep in my heart, I wanted to chase crooks, I wanted a big gun and a big shield. I wanted to do something about excitement. Acho que a gente teve rapidamente uma cumplicidade deles perceberem que a gente estava muito interessado no trabalho deles, em como eles trabalhavam, que é muito curioso. Eu sou completamente amador. Eu aprendo fazendo. E no caso do artista, eu acho isso até melhor. Deus coloca pessoas do bem na nossa vida. O Avon foi incrível porque são artistas contemporâneos e são artistas do mundo. O Maurício é brasileiro, o Walter suíço, mas eles pipocaram pelo mundo inteiro e eles têm uma generosidade em compartilhar todas essas experiências. Essas gravações foram feitas ao longo de uma série de workshops, através dos quais a gente tentou reconstituir a viagem dessas pessoas, desde o momento em que elas tiveram que deixar o país, até o momento em que elas chegaram lá nessa sala de espera. Trabalham com grupos específicos, são os meninos de rua, são os camelôs, são os porteiros de prédio de São Paulo que se chamam Raimundo, Francisco ou Severino. Minha mãe é Severina, meu pai é Severino, minha avó era Severina e eu Severino. E os outros, Vareia. Sentimento todo mundo tem, né? Só não tem sentimento quem não tem coração. Você pode ter até um sentimento de raiva, mas sentimento é uma coisa bonita, ainda mais se você ama alguém. O Maurício e o Walter, eles têm uma característica muito bacana que é olhar e escutar o outro e daí transformar num recorte numa obra estética. O nosso trabalho é exatamente isso, é tentar lembrar ao coletivo que tudo é individual, ou tentar lembrar ao individual que tudo se repete, que nada é isolado, nada é tão exclusivo. Depois do trabalho do Walter e do Maurício, a gente teve o filme do Akram Zaatari. I am attracted by the fact that the Arabic word nazra, which means a view or a glance, also means point of view. Uma artista hoje seminal para entender a produção do Oriente Médio, produção artística do Oriente Médio, uma artista hoje em plena ascensão, que tem um trabalho também extremamente político, ligado à questão de uma identidade, porque ele vem de um país de conflitos históricos. Não é uma experiência sossegada, não é o artista no seu ateliê, numa situação extremamente protegida, pelo contrário, numa situação de risco real. تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك. Beirute foi destruída e construída por causa de guerras umas
5, 6, 7 vezes. Você não tinha semáforos, até há pouco. Não tinha nomes de ruas. Tem um trabalho do Akram muito interessante que resgata um pouco a memória através de fotografias. A gente até visitou esse senhor, que é um fotógrafo, e ele tinha esses negativos, centenas de negativos antigos, da década de 40, 50, 60. O Akram foi lá e ele montou um instituto da imagem árabe para poder trabalhar com essa memória, restaurar essa memória, justamente por conta dessas destruições. A própria identidade árabe vai se perdendo, né, à medida que isso vai acontecendo. No documentário do Akram, eu brincava que quando eu voltei eu não sabia como montar aquilo, porque me parecia que minha experiência pessoal tinha sido maior do que o documentário representaria. أنا وأنت لوحدنا تغير هوا وتستريح وتعلمني وافق يا عبدو. A rua em frente ao consulado americano em São Paulo foi esfregada hoje com escovas de dente. Uma performance inusitada que faz parte do maior festival de arte eletrônica do país. Uma artista americana escolheu a porta do consulado dos Estados Unidos para se manifestar. Vestida com um uniforme militar, Coco Fusco dá ordens a 45 supostos prisioneiros. Eles obedecem e limpam o chão usando apenas escovas de dente. Segundo a artista, humilhações assim são comuns nas celas de Abu Ghraib, no Iraque, e Guantánamo, em Cuba, onde o exército americano mantém presos políticos. A Coco, ela é uma artista ativista, uma grande performer, uma artista cubana que mora nos Estados Unidos. Yvonne? Hi, Amanda. I'm here with Wagner with the video camera. Can we come in with the camera on? A gente convidou um artista. Nunca tinha ouvido falar da Coco Fusco. Nunca tinha visto nada, não sabia quem ela era. Não é definitivamente um documentarista, um filmmaker, que tinha sido o perfil até então dos outros diretores convidados. O que ela faz é reencenar e transformar um fato que aconteceu, mas que não teve nenhum espaço na mídia, na época, na mídia oficial, não teve nenhum espaço no mundo do espetáculo. Ela pega esse fato, reinterpreta, ela se vale da realidade e vai construir uma ficção. With Coco, there is no ambiguity. You know, she is an artist. Uma das razões de me valer da ficção é para dialogar também com o trabalho da Coco. Foram 2 semanas aí de convívio intenso, onde eu conheci a Coco, ela também me conheceu. O desafio ali para mim era deixar evidente a maneira que a Coco pensa. What I'm really not so interested in is kind of formalist artistic practices. It's just not my thing. And I don't make video because I'm interested in electronic pulses. I make videos because I'm interested in recording things. Quando você pensa na linguagem de um documentário, para mim a linguagem tem que resultar de um encontro meu com o objeto do meu documentário. Quem é Carlos Nader? Não, acho que a pergunta poderia ser talvez como é trabalhar com Carlos Nader. Como é trabalhar com Carlos Nader? A linguagem do documentário reflete o trabalho do Shelpa, né? No caso deles não tinha como ser diferente. A gente tinha acesso de riso, eu não conseguia, a câmera tremia de tanto que eu ria quando eu comecei a filmar pela primeira vez. Encostei. Encostou na bunda dela. Tem momentos ali que você não sabe o que é trabalho e o que é o grupo, né? Eu acho que tem uma coisa razoavelmente bem sucedida no vídeo, que é essa simbiose entre o gesto deles, a postura deles e o trabalho. O documentário meio que emula o trabalho deles. Isso foi planejado. Que bosta é isto que você chama de arte?
não dá nem para chamar de ocupação. Se para vocês a arte é algo tão escroto e medíocre, vocês realmente precisam rever seus conceitos. Logo posso concluir que um catador de lixo é mais artista do que vocês, pois tal cidadão vive daquilo que faz. Eu acho que o mais importante, a coisa que eles me ensinaram, assim, que o Rio me ensinou, e eles, como quase emblemas assim do Rio, é a coisa de que a alegria tem uma dimensão profunda. A ideia da arte boa, do que era bom em arte, era sempre ligado ao trágico. Uma coisa alegre era sempre vista como menor. Eles acham que a obra é que tem que falar. Não querem falar sobre o trabalho. Acham que tem um excesso, e é verdade, acho que tem um excesso de falatório do artista, nem do curador, do próprio artista, sobre o próprio trabalho. Só pela arte a gente pode sair de si mesmo e saber o que uma outra pessoa vê desse universo, que não é o mesmo. O som tava bonito pra caralho. O filme foi uma experiência que eu tive com eles, uma experiência de vida que a gente dividiu. O que sobrou dessa experiência é o filme, pra mim. Né? Pra quem vê é uma outra coisa. Eles estão tirando a orquestra. Agora é preciso de concentração. Carlos, por favor, vai embora. Agora é sério, não é sério. Parece brincadeira, mas não é. Pra sua segurança. Deixar o diretor livre para poder trazer o que eu quero, eu acho que é parte desse sucesso, desses filmes, diz respeito muito a essa estratégia. De certa forma, acho que a gente produz material didático, porque existe um buraco nessa parte de material didático aqui no Brasil. The press published that, but they never thought of that as being an artwork. O documentário é um formato perfeito de você poder divulgar ao máximo a produção, processo criativo, vida, obra de artistas que têm muito pouca visibilidade. Tentamos também fazer uma coisa que é divertido, porque o trabalho com eles foi muito divertido. Já não existem muitos documentários de arte. Documentário de arte contemporânea, quase nada. E é tão importante ser feito no momento em que esses artistas estão vivos e estão produzindo e não tem uma obra fechada. A gente acredita que a arte é um instrumento importante para a educação, para a formação de um olhar. Filme de arte, um filme sobre artista, um filme sobre processo artístico, é um instrumento poderosíssimo para conseguir alcançar esses objetivos e essa missão do Vídeo Brasil. Ay, vivir en la música ajena, padecer de nostalgia importada, importar la nostalgia propia, triste condición de nuestras tierras. Eu não me penso como um artista fazendo um negócio, eu me penso como alguém que está tendo uma experiência de vida. A câmera é uma desculpa para estar lá, é uma conexão. A linguagem é a nossa relação com o mundo, o que liga a gente ao mundo. Eu gosto da ideia de que eu estou tendo uma experiência de vida e que o vídeo é o resultado, é o rastro, são as pegadas dessa experiência de vida, é o que sobra dessa experiência, sabe? No, I hope we're saved by love and not by loneliness. It would be a terrifying image of oneself or of the world to say loneliness is the only hope. Fazer documentários me deu um conhecimento de como lidar com o outro que eu não tive em nenhuma outra área. Você tem que encantar o outro e achar formas de se encantar pelo outro também. What inspires me? That's a hard question.